1 Samuel, capítulo 30. Essa é uma palavra maravilhosa que o Senhor ministrou no meu coração. E hoje é o culto da família. O missionário ali, louvor, que glória. Ele não falha, não perde batalha. Derrota gigante. Ele ainda derruba muralhas. Você está entendendo que esse Deus está aqui hoje? Você está entendendo que o Deus que vence batalhas, guerras, é o Deus extraordinário que está aqui essa noite? Então, quando eu falo que eu estou grata a Deus pela oportunidade de voltar a ministrar, irmãos, é porque você nem imagina como é você fazer a obra e de repente você vê Deus te paralisar por alguns dias, vamos dizer assim, né? E aí eu falei assim, meu Deus, como que muitas vezes se afastamos das coisas de Deus, mas que sede que eu estava de falar do amor dele. Não que eu não estava falando em casa, não que eu não estava orando, claro que eu estava fazendo isso, mas ministrar é a chamada que Deus queimou o meu coração, irmãos. E por nada nesse mundo eu vou parar de falar do amor de Deus, irmãos. Independente se eu estiver no altar, se eu estiver embaixo, se eu estiver na rua, se eu estiver na comunidade, se eu estiver no trem, aonde for, a minha voz tem que alcançar aqueles que estão necessitados. E aí quando Deus, o médico fala assim, ó, pega bem devagar, eu falei assim, então, eu vou falar com Deus. Porque aí a gente, né, está no mundo, grita tanto, quando está na casa de Deus, a gente tem que ser devagar. Esse é meu ritmo, igreja. Amém? Todos chegaram lá? 1 Samuel, capítulo 30, uma palavra bem conhecida. Vamos ler o versículo 1, que vai nos dizer assim. A igreja está bem, né, irmãos? Está tudo tranquilo. Agora, 19 horas e 16 minutos. Você me dá 15 minutos da sua atenção. E o resto é com vocês. Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia de Ziglague, já os amalequitas tinham dado com impento contra o sul. E Ziglague estava ferido e queimados. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém, a ninguém mataram. Nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao caminho. Vamos ler o versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluias. O versículo 8, então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu ao bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertará. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram a ribeiro de Besom, onde os retartários ficaram. Davi, o versículo 10, para nós encerrarmos, Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás. Não puderam, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besom. Eu quero que você lê novamente o versículo 10. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderam, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besom. Você se assenta? Mas é como o baterista fez, glorificando a Deus, tá bom? Porque o Senhor já está na casa. Pastor, eu não entendi muito bem esse texto. Você vai entender. Nós estamos falando realmente de um período onde Davi ainda não foi consagrado perante ao homem ser rei. Mas sabemos que Samuel já tinha derramado a unção sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, já tinha destinado ao chamado dele.
Só que interessante aqui, nós conhecemos a história e sabemos que nesse período, Davi, ele se encontra sobre aquela perseguição de Saul. De quem? E mediante a essa questão, mediante essa perseguição, nós começamos a entender, dentro da palavra do Senhor, que os filisteus, eles desconfiavam de Davi, porque estavam todos juntos. A questão é, o período, eu quero correr aqui, que isso aqui não vai enfatizar tanto, mas aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Nesse período, Davi, quando ele volta a Ziglague, o que acontece? Ele chega lá e os inimigos já tinham tomado o campo. Nessa que os inimigos já tinham tomado o campo, nós vamos entender que levaram ali algumas esposas, levaram aí seus despojos, levaram aí muitas coisas. E nesse período, agora você imagina, 600 homens, eles ficaram com tanta indignação e amargura no seu coração, que eles entenderam e quiseram até mesmo apedrejar Davi. Então nós começamos a entender que esses homens começaram a se revoltar mediante aqueles acontecimentos. E aí eu comecei a entender da parte de Deus essa palavra, que muitas das vezes, mediante alguma situação, nós se revoltamos com algumas coisas. Só que aqui nesse período, onde Davi, ele começa a entender que o povo está com amargura, angustiado, e Davi também se encontra dessa forma. Mas o interessante é falar que Davi também havia perdido pessoas. Davi naquele período também havia perdido as suas mulheres, mas ninguém ali teve compaixão de entender que o seu líder também havia perdido alguma coisa. A intenção muitas vezes é que aquele que está na frente parece que não tem coração, parece que não está sentindo as suas dores. A igreja não está entendendo, mas você vai entender. De repente você está no meio da tua casa e acontece alguma coisa com você, mas a sua família inteira vai contra você, sem se importar com o seu sentimento e sem se importar que você também carrega uma perda. Aí nós começamos a entender que mediante essa situação dos irmãos que estavam ali, 600 homens, Davi, ele simplesmente se anima em Deus. Difícil é quando o homem, mediante algumas perdas, simplesmente ele toma decisões precipitadas. Davi aqui, ele vai consultar ao Senhor para saber o que ele deve fazer. Dessa forma, eu começo a entender que muitas famílias estão perecendo, porque mediante alguma situação, paramos de consultar a Deus o que devemos fazer e para onde nós temos que ir. Questão é que quando acontece alguma coisa dentro da nossa família, é bem provável nós culpar o nosso irmão do que simplesmente nós ir na casa do Senhor e consultar ao Senhor o que devemos fazer. Pessoas tal que começam a ser direcionado por emoção, por situações adversas, mas não pergunta para o Senhor: Pai, eu devo ir ou eu devo ficar? Nós estamos falando de 600 pessoas contra um líder. Estamos falando de 600 homens com sangue nos olhos. Estamos falando de 600 homens de guerra, que não se importou com que aquele líder também havia perdido alguma coisa. E mediante aquela opressão que Davi está vivendo, meu pastor, ele teve um discernimento do céu para buscar Deus. Como que você está agindo, igreja? Mediante a opressão que vem abatendo sobre a tua casa e sobre a tua vida. Qual decisão você está tomando? Mediante algumas situações que está saindo do seu controle, mas do controle de Deus ainda não saiu. Davi, mediante essa situação, ele simplesmente se reanimou no Senhor seu Deus e foi consultar. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ele chamou ali: traz-me aqui a história sacerdotal. E aí ele consulta. Então consultou Davi ao Senhor. E aí ele pergunta: perseguirei? O alcançarei? Sabe o que é isso? Nós tomamos uma decisão perante Deus. Quantas decisões você está tomando fora do direcionamento de Deus? Qual momento você está perguntando para Deus o que você verdadeiramente precisa fazer? Será que você, no longo da tua caminhada, você está tomando decisão
pela emoção do momento? Será que você está tomando decisão porque as pessoas estão simplesmente vindo cobrar situações suas? Porque muitas vezes, diante de algumas cobranças, nós tomamos decisões precipitadas para poder sair daquela situação. Mas não é o que Deus está direcionando nessa noite. Ainda que pessoas venham tentando simplesmente te oferecer algo, porque você é culpado ou não seja, consulte a Deus. Se de repente é para você sair ou é para você ficar, consulte a Deus. Só se Deus ainda não te respondeu, então fica quietinho, que não é o tempo de você levantar o acampamento. Fique na posição que você está, que ainda não é tempo. E espera do céu sair o verdadeiro direcionamento de Deus, para que você não venha bater a sua cabeça lá fora. A igreja está entendendo? E aí é tão interessante que quando ele fala que simplesmente é para Davi, e daqui a pouco, eu achei interessante porque quando Davi fala, vamos atrás deles, os 600 homens se animam. Vamos pegar o que é nosso por direito. Os 600 homens, meu pastor, estou contigo, vamos nessa peleja, eu vou junto. Então eles foram com aquela vontade de quê? De vencer. Deus deu direcionamento, vamos embora. Só que quando chega ali no ribeiro de Besor, 200 homens, missionária Marlene, pararam. E aí eu achei muito interessante, porque muitas vezes essa parada na vida de um cristão, muitas pessoas começam a interpretar mal, porque parar não é desistir. Parar é você buscar fôlego. E aí esses 200 homens, eles dão uma parada. Por que eles pararam, pastora? Porque eles estavam cansados. A palavra do Senhor, diácono Júlio, diz que eles estavam cansados. E eu comecei a buscar do Espírito Santo, missionária Viviane. Que cansaço era esse desses homens? E o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque muitas das vezes a cruz que aqueles 200 estavam carregando era mais pesada daqueles 400. Então nessa noite eu vim ser boca de Deus para falar para você: não julgue o cansaço do teu irmão, porque ele não está desistindo, ele simplesmente está passando por uma situação na sua vida. E aqueles homens falaram assim: eu estou cansado, eu não consigo passar do ribeiro. E aí aqueles homens ficaram com a bagagem, porque a bagagem estava pesada demais. Então de repente, eu venho aqui nessa noite falar com a família do Senhor: se a tua bagagem está pesada demais, não tem problema você ficar na beira do ribeiro. Calma um pouquinho, que tem 400 pessoas para ir lá, vencer a guerra, voltar para chegar perto de você e ainda entregar o despojo. Pastor, o que você está entendendo? Que muitas das vezes, quando você está cansado, não é que você está retrocedendo e voltando para trás, é que o tempo da caminhada também cansa, e é tempo de nós entendermos o cansaço do irmão. Dá uma olhadinha para o irmão santo que está do teu lado e fala assim: você está cansado, só isso. Fala para ele: mas não é para você desistir. Aí eu começo a entender. Ele vai desistir com essa palavrinha que você falou, tá? Fala para ele não desistir, irmão. Fala que é só cansaço. Uma coisa, irmãos, é desistir. Outra é não ter força para prosseguir. E de repente você entrou aqui nessa igreja não querendo desistir, mas sem força para você prosseguir. Porque a bagagem, meu pastor, muitas vezes está muito pesada. E se a bagagem está muito pesada, você já não tem condições de você prosseguir. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para falar para a igreja hoje. Deus é aquele que dá vigor ao que estava cansado. É aquele que renova as forças de quem está cansado. Então, pastora, por que isso? Porque cansar é natural, irmão. Desistir é para o covarde. E aqui não tem covarde. Eu vou falar de novo. Para você entender. Desistir é para pessoas que é covarde. Dá uma olhadinha para o seu irmão. Fala para ele: você não é covarde. Você é ser humano natural que pode se cansar. Aí eu começo a entender que uma coisa é você ficar para trás quando você é negligente, quando é você desobediente,
quando você não quer fazer a obra direito, quando você quer simplesmente, sabe, achar que não pode fazer tais coisas. Isso não é cansaço, isso é desistência. Cansar você até pode, negligenciar o dom que está na tua mão, isso é para covarde. Então aqueles homens simplesmente eles não eram covardes. Aqueles homens simplesmente estavam passando um período de cansaço. Omissão é uma coisa, cansaço é outra. Preguiça é uma coisa, cansaço é outra. Desobediência é uma coisa, cansaço é outra. Onde nós se encaixa hoje? Quantos de nós estamos negligenciando, não por cansaço, mas por desistência? E aqueles homens ficaram ali. E eu achei muito interessante que Davi lutou com seus 400 homens. Quantos homens? 400 homens. Eles venceram porque Deus falou que iriam vencer. Eles pegaram a sua família de volta, pegaram os despojos. E Davi fala agora sim, meu pastor, vamos voltar e entregar também para os 200, tá? Para os 200 que ficaram lá. É onde surgiu a indignação. Ô Davi, os cansados, aqueles que ficam na metade do caminho. A palavra do Senhor no versículo 22 vai dizer assim, ó: então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos cada um, porém leve sua mulher e seu filho e vá embora. Porém Davi disse: não farei assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou, entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Por qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte do que ficaram com a bagagem. Irmãos, sabe o que é isso? É uma mudança de decreto. Porque nós faríamos a mesma coisa. Se não está conosco, se não foi para a guerra conosco, por que eu tenho que dividir o meu para ele? Eles ficaram lá. Mas eu achei muito interessante. Os 200 que ficaram para trás, por causa do peso da sua bagagem. O coração de Davi, eu falo assim que tem que ser o mesmo jeito de nós pensarmos. Talvez o irmão que não está vindo, muitas vezes não é que ele não quer, é que o peso da bagagem está insuportável. E talvez você entrou aqui, a sua oração foi essa: estou cansada, cheguei no meu limite. Só que a palavra do Senhor vem, nos alegramos nessa noite, que é noite de resgatar as pessoas fragilizadas, pessoas que na caminhada foram fragilizadas, que cansaram no meio da caminhada. E nós começamos a entender, da mesma forma que Jesus, carregando a sua cruz, de tanto açoite, ele já não estava suportando mais, e apareceu um sirineu para ajudar a carregar aquela cruz. Pegou a cruz, colocou no ombro e carregou para Jesus. E eu quero saber que se nessa igreja tem algum sirineu que vai pegar a cruz do irmão que está pesada e vai ajudar o irmão a carregar a sua cruz e voltar depois para o mesmo lugar e dividir seu despojo. Sabe o que é isso? É amor à obra do Senhor.
Porque é muito interessante quando nós pegamos o microfone e falamos só coisas nossas. Jesus vai entregar isso, aquilo, aquilo outro. Entrega seu ombro para o irmão, que ele está cansado e você não está percebendo. Tem irmão que está do teu lado, que ele chegou nessa igreja sendo carregado pelo Espírito Santo, porque pelas forças dele, nem por aquela porta ele passava. Mas tem alguém do lado que quer carregar a cruz. Quem é essa pessoa que vai carregar a cruz do irmão? Eu sou o primeiro ombro. Eu sou o primeiro ombro que vai emprestar para que possa carregar a cruz junto com você. Sabe o que é isso? É unidade. Então a palavra do Senhor fala que Ele volta e devolve também para aqueles 200. Sabe por quê? Se Deus não faz exceção de pessoa, porque eu e você temos que fazer. Quer dizer que eu mereço e aqueles 200 que ficou lá atrás cansado da viagem, não merece? De repente você não sabe de que maneira seu irmão atravessou por aquelas portas. Você não sabe o que ele está enfrentando. Você não sabe as noites que ele está passando. Você não sabe a dificuldade que está passando na porta dele. Para de julgar o irmão pela aparência. Dá glória a Deus, igreja. É muito fácil nós falar que a igreja está vazia. Você está emprestando o teu ombro? Quantas mensagens você falou para o teu irmão que não veio para a igreja? É emprestar ombro, irmão. Quer fazer bonito para quem? Para o homem? Faça bonito para Deus. A tua família deve estar cansada. E você está emprestando o ombro para quem? Eita Deus. Aí eu começo a entender. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Deus conhece o peso da sua bagagem. Aí você chega na igreja e você acha que ninguém sabe, mas você tem um Deus que sabe a tua história, sabe o peso que você está carregando. Não é vergonha cansar a igreja, é vergonha desistir. O profeta, quando ele tentou fugir das suas responsabilidades, não é porque ele foi covarde. Ele entrou na caverna porque ele estava cansado. E nós queremos ser super-homem, queremos ser super-mulher. Só que Davi, quando ele volta lá, ele restaura as famílias. E vai além da restauração de família, irmãos. Quantos dias faz que você não olha para a sua família e pergunta para a sua família o que verdadeiramente está acontecendo? Você não percebe que está carregando um peso. E esse peso pode ser dividido com a sua casa. Irmão, para de querer ser super-homem, super-mulher. Deus é aquele que conhece o peso que você está carregando. E Ele te trouxe aqui nessa noite para falar para você: olha, além dos 400 está lá na frente. Isso é maravilhoso. Mas os 200 que ficou lá atrás, não é porque ficou parado na frente do ribeiro que Deus riscou o nome da lista. Não é porque tem pessoas que não estão vindo para o culto que Deus riscou o nome da lista. Quem risca sou eu e você. Esquecemos até de mandar uma mensagem. Riscamos o nome da lista. Só que Deus não, igreja. Deus, quando o pecador ele se arrepende, permanece com o nome escrito no livro da vida. E nessa noite é noite de Deus trazer um resgate, falar para você: você estava fragilizado, mas hoje é noite de resgate espiritual. Porque hoje, né, pela manhã, falei aqui até para os irmãos, nós temos que cuidar do nosso corpo, alma e espírito, igreja. Não adianta você encher o espírito se a tua alma está ferida e machucada. Temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito, porque somos templo. E se nós não cuidarmos dele, de que maneira nós podemos se tornar verdadeiros adoradores? Então eu não sei de que maneira você entrou por essas portas, mas eu sei numa coisa: Deus, Ele está tirando o peso que estava sobre os teus ombros hoje. Esse fardo que estava pesado, a ponto de você paralisar, Ele está falando: sou eu que vou resgatar a sua esperança. Sou eu que vou resgatar. E sou eu que vou entregar um novo ânimo para a tua vida hoje.
que os seus projetos não estão perdidos, que ainda que podem julgar você pela bagagem pesada que você estava carregando, é porque não sentou para ver a tua história. Em vez de você julgar teu irmão pelo cansaço, ouve a história dele, aí você vai entender, a cruz dele verdadeiramente é mais pesada do que a minha, irmãos. Às vezes você está olhando para o teu irmão, você não sabe o peso da cruz, mas coloca a mão no ombro da pessoa santa que está do teu lado. Coloca aí, irmãos, coloca a mão no ombro da pessoa. Dá licença aqui, diaconisa Gleice, deixa eu colocar a mão no ombro da pessoa. Se a cruz dele está pesada, segura a mãozinha aí, irmãos. Se a cruz dele está pesada, eu te ajudo a carregar a sua cruz, meu pastor. Fala para o teu irmão. Não, irmão, você não está falando para o teu irmão que você está ajudando. Você está ajudando ou não está ajudando ele a carregar a cruz? Sabe o que é isso? É independente do que está acontecendo na vida dele. É você ser a mão amiga na hora do momento da dor. É o resgate. É você voltar com alegria e falar: você pode participar da mesa de novo. É chamar você para uma realidade. Você pode sentar na mesa de novo. Ah, mas eu estou muito cansado. Não tem problema. A mesa ainda é para os filhos de Deus. Ah, mas eu estava quase desistindo. Não, a partir do culto de hoje você não vai desistir, porque a mesa está preparada para você também. Eu estou pregando aqui para a família. A tua família vai sentar na mesa do rei, porque Deus está restaurando as tuas forças. Ah, pastora, mas eu já ia desistir. Você ia desistir. Deus tem algo novo para fazer sobre a tua vida. Não importa se você ficou olhando as bagagens, você é útil na obra do Senhor. E as pessoas julgam porque muitas vezes paralisou. Não, paralisou, mas levou a tua bagagem, meu irmão. Você foi avançando, mas alguém ficou segurando o peso. E agora você não vai voltar para dividir o desbojo? Volta lá. Volta lá e divide com o teu irmão. Dá uma olhadinha santa para o teu irmão e fala para ele assim: eu vou dividir com você. Sabe por quê, irmãos? Na mesa que ele está preparando para nós, não tem divisão. Ele não faz acepções de pessoas. Estava pesado o seu fardo? Quanto peso você tem carregado? Quantas lutas tem travado a sua vida? Quanta desesperança? Quantas vezes você tem falado com o Senhor: Pai, eu estou parado em frente a um ribeiro, eu não tenho mais ânimo para atravessar. Quem foi que te abandonou? Não foi Deus. Ele é o resgatador da sua alma. O único que pode trazer esperança para você ainda é Ele. É tempo de você dar oportunidade para Deus transformar a tua história e deixar de olhar para o peso do passado que tem afligido a tua alma. Tem coisas paralisadas e você ainda não percebeu. Às vezes carregando peso desnecessário, com um passado mal resolvido. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Porque eu conheço um Deus que mediante qualquer situação Ele continua sendo o mesmo. Mas nós pensamos muito e olhamos muito para quem está do nosso lado. E muitas vezes achamos que falar que estamos cansados, Carol, é vergonhoso. Vergonha é desistir das coisas que Deus colocou nas tuas mãos. É parar de fazer o que Deus já vocacionou para a tua vida. É parar de pensar: ah, mas é só eu na minha casa. Se Deus levantou você, é para você mesmo. Ah, mas é só eu que faço. É você mesmo, não é outro. Ah, mas eu já saí da presença do Senhor, então é tempo de você voltar mesmo. Ah, pastor, mas eu já sou da igreja. E por que está carregando peso desnecessário? É porque você paralisou.
ao cansado, eu trago novas forças. Deus hoje tem um pão quentinho do céu. Que pão é esse, pastora? É o pão que vai te dar fôlego para você continuar a sua caminhada. Você lembra do profeta? Coma, beba, porque muito longa será a tua caminhada. E hoje Deus está te dando um pãozinho quentinho do céu, para te dar vigor, para você continuar a sua caminhada. É tempo de nós avançarmos e pararmos de ser omisso nas coisas de Deus. Você conhece o Deus que tem te ajudado todos os dias. E por que limitamos o agir dele na nossa história e na nossa vida? Pastor, eu não estou entendendo o que Deus está falando nessa noite. Deus está falando assim: eu conheço o peso da sua bagagem, e hoje eu estou tirando dos seus ombros aquilo que estava causando tanto cansaço físico, mental e espiritual. Porque pelas tuas forças você já tinha desistido. Você não tem nem ânimo para glorificar a Deus como antes. Porque antes, no começo, meu pastor, eu glorificava mais. Antes, no começo, eu louvava mais. Mas quem mudou foi Deus? Ou foi a limitação que você colocou? É que nós olhamos muito para aquilo que vão falar, e esquecemos daquilo que Deus tem olhado para nós. Então nessa noite, a palavra de Deus é para que você possa receber o refrigério na sua alma. Deus me trouxe essa noite para falar com o meu povo, que não desista, porque eu passo um refrigério na alma de pessoas desta igreja. E eu fiquei olhando para essa palavra e falei: Senhor, o povo precisa de um alimento. E Deus falou assim: o povo precisa descansar, para retomar a sua caminhada novamente. Mas agora que a palavra já foi entregue, é tempo de você tomar um posicionamento. Vai parar ou vai continuar? Vai parar ou você vai desistir agora? Ah, pastor, eu estou desistindo até da minha casa. Fica de pé, igreja. Eu estou desistindo até do meu chamado, pastora. Sabe aquele departamento lá? Nem quero ir mais. Você não queria. A partir de hoje você já faz parte dele. Sabe o que é isso? O que é ligado no céu está ligando aqui na terra. E Deus está falando com essa igreja. É tempo de você pegar essa bagagem, colocar do seu lado e falar: Senhor, está entregue. É tempo de você avançar o ribeiro. É tempo de você avançar, porque Deus está te dando o alimento do céu, para que você venha ter força para você continuar a sua caminhada, e que você não venha desistir, ainda que se levanta, os filhos maus, porque os filhos maus é aquele que julga, aquele que não está sabendo da tua história. Os filhos maus julgam o cansaço do irmão. É porque não está vindo nem para a igreja, agora já está na escala. É porque não está nem vindo nos cultos, mas agora já está pregando. Você sabe a história dele? Você sabe o que ele estava fazendo? Então, irmão, deixa a preocupação com os pastores, e se preocupa em você, em prosseguir carregando a tua cruz. Mas se ainda tiver pesada, teu irmão que está do teu lado que vai te ajudar, o Cirineu, vai te ajudar a carregar essa cruz. Está pesado para você, igreja? Estou fazendo uma pergunta para a igreja santa. Está pesado para você? O teu ministério está pesando? A tua chamada está pesando? A tua família está pesando para você, igreja? Ah, pastora, você não conhece a minha família. Você não conhece quando ele se reúne. Quem é crente lá? É você ou é ele?
Porque é fácil falar mal da família, irmãos. É fácil falar mal. Eu não estou falando da igreja, estou falando da família. Mas por que você não está fazendo um culto de oração para fortalecer a sua casa? Em vez de você falar mal da sua família. É culto da família, não é? Ou eu estou errada? Então começa a falar melhor da sua família. Porque de repente você está falando tão mal da sua família. A sua família não está ouvindo, mas Deus já ouviu tudo. De repente você está falando tão mal do seu ministério. Os seus pastores não estão escutando, mas Deus escuta tudo. E aí você fala tão mal, mas você está aqui todo culto. Porque o Espírito Santo não deixa você sair até você ser transformado. Ah, pastora, eu pensei que a palavrinha, não, a palavra, irmãos, é para crente. É para a família. É para a gente chegar dentro do nosso lar e ter autoridade do céu. Para falar, nossa, recebi uma palavra hoje que falou que ainda que eu estiver cansado, eu tenho esse direito. Eu só não tenho o direito de desistir da minha caminhada. E você não vai desistir. Fala para o teu irmão, você não vai desistir. A igreja está entendendo? Você não vai desistir, Dai. Você não vai desistir, meu levita. Você não vai desistir, meu levita. Porque a cruz pode estar até pesada, mas tem alguém que vai ajudar você. Porque sabe quando a cruz está pesada, parece que a gente não quer andar, a gente fica assim, Dai. Mas aí quando tem alguém que pega aqui, ó, vamos junto. Começa a caminhar comigo. Começa a caminhar comigo, porque quando você começa a caminhar, a tua cruz vai ficando mais leve. Porque quando você dá um passo, o Senhor vai tirando o peso e Ele está falando, olha, Dai, eu estou carregando você e dividindo a cruz, estava pesada, mas eu estou colocando alguém do teu lado, para segurar nas tuas mãos, e falar, você não está sozinha nessa caminhada, você não está sozinha no teu ministério, você não está sozinha na tua chamada, porque Deus, Ele está colocando alguém para segurar e carregar a sua cruz, para que você não venha parar e nem desistir, porque a obra que Deus começou na tua vida, Ele é fiel para ir até o fim. E Deus manda te dizer, hoje eu tiro toda a fragilidade, todo o cansaço que estava sobre o teu ombro, e falo para você hoje, eu derramo uma unção sobre a tua vida, que você não vai desistir. Por esses dias você falou, pai, eu não estou aguentando, mas Deus manda te dizer, suporta que eu tenho uma vitória para você, suporta, porque sou eu que vou fazer acontecer lá dentro, aleluias. Está cansado, mas Deus, Ele tem uma mão forte para começar a tirar todo o peso que estava sobre a tua vida. E eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que toda palavra que veio trazer cansaço, fadiga sobre a tua vida, está caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Porque essa igreja vai ter força, vai ter vigor, vai ter perseverança, não vai parar na beira do ribeiro. E ainda se parar por cansaço, os 400 volta para poder ajudar. Sabe o que Deus está falando? Você não está sozinho. A tua família, Lu, não está sozinha. Você não está abandonado. Você muitas vezes chega na igreja e fala, eu estou sozinho. Não, você tem um Deus que está dando ordem aos anjos para te guardar na tua caminhada. Sabe o que é isso, irmãos? O cansaço pode até abater a tua alma, mas nessa noite Deus está falando comigo. Fala para a minha igreja que eu desço com uma unção de renovo espiritual sobre essa casa. Você vai voltar para buscar os 200 que estavam paralisados à beira do ribeiro. Sabe o que é isso? É nós sairmos um pouco do anonimato. É nós pararmos de olhar somente para a nossa situação e olhar para o irmão que está passando uma situação. Para de julgar pela aparência. Você é servo do Senhor. E é momento de nós andarmos mais unidos. É tempo de nós andarmos mais unidos. É tempo dos levitas ser unidos. É tempo das irmãs ser unidas. É tempo dos varões ser unidos. É tempo dos gestos ser unidos. Da mocidade ser unida. Porque casa dividida ela não prospera, irmãos.
Casa dividida, ela nunca vai prosperar. É tempo do corpo eclesiástico estar unido, porque é tempo de aliviar o fardo que era pesado. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos sem peso. Coloca as suas mãos lá no alto e sinta como se Deus tocasse, como um anjo tocasse sobre as tuas mãos, segurando nela para que você não venha cair. A palavra do Senhor vai dizer que o profeta, fica com a sua mão levantada, que o profeta, quando ele entrou na caverna, Deus deu ordem para o anjo para ir lá levar o alimento para ele. Eu imagino o anjo falando assim: mas não é Elias, não é o profeta do fogo, não é o profeta que fazia, acontecia. Por que eu tenho que ir lá levar o alimento hoje? E Deus manda: vai lá. Quando ele volta, levei, Senhor. Ele comeu, ele levantou, ele dormiu de novo. Sabe o que é isso? Permaneça com a tua mão, igreja. Sabe o que é isso? É que tem hora que nós estamos tão cansados, que ainda que Deus manda o alimento, nós viramos para o lado sul e dormimos de novo, porque não queremos ficar de pé, porque as forças muitas vezes nos faltam. Mas aí Deus dá ordem para o anjo novamente: desce lá de novo, leva um pão de novo, leva água de novo. Sabe o que eu entendo nessa palavra? Deus não desiste da gente, do mesmo jeito que não desistiu do profeta. Muitas vezes a pessoa pode dizer: mas não estava pregando, mas não estava louvando, mas não estava adorando. Cadê ele agora? Não se preocupa, cadê ele? Leva o pão e água para poder dar força para o profeta. Oh, eu profetizo, Pai. Eu profetizo nessa noite que todo cansaço, que toda fadiga dessa igreja venha cair por terra, Pai. Eu não sei como a tua igreja entrou por essas portas hoje, mas se entrou alguém cansado, Pai, renova as forças daquele que estava cansado, renova as forças daquele que estava parando na beira do ribeiro. Mas ainda se ele parou, Pai, levanta o homem, levanta o jovem, levanta uma criança, levanta uma mulher, para que possa ir até lá e resgatar os 200 que ficaram cansados com a bagagem. Divida o fardo com aquele que está de pé. Aleluia. Pode abaixar tuas mãos. Então nessa noite, igreja, não é vergonha você precisar do alimento. Não é vergonha você precisar do alimento. Não é vergonha você precisar do alimento do céu. É vergonha você parar de pregar a palavra de Deus. É vergonha você desistir do seu departamento. É vergonha você desistir de ser um cooperador. Por que falaram isso? Por que falaram aquilo? É tempo de nós avançarmos. E Deus está olhando para a tua casa. Deus ainda está falando. Deus está olhando para a tua família, e Ele vai fazer resgate com a tua família. Ele vai arrancar a tua família daquele lamaçal do pecado. É tempo de nós orarmos pela família do Senhor. É tempo de nós falarmos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, pastora, mas está nas drogas. Deus é fiel para libertar o drogado. Ah, pastora, mas ele está no álcool. Deus é fiel para arrancar o álcool. Ah, Senhor, ele está na prostituição. Deus é fiel para invadir o prostituto e livrar ele de lá. Basta nós acreditarmos, basta nós cremos, basta nós entendermos que aonde o homem não pode entrar, Deus está falando: eu entro hoje e faço uma varredura na... Deus está falando: eu entro hoje e faço uma limpeza naquele ambiente. Eu não sei se você tem alguém em casa que está trancafiado dentro de um quarto e nem limpeza está fazendo. Tem um anjo com a vassoura na mão, está passando naquele ambiente lá e está limpando. Meu Deus. Deus está quebrando todo vício hoje. Deus está quebrando vício de... Meu Deus, eu vou falar que as criancinhas estão para os ouvidos. Vício de pornografia. Deus está quebrando porque Deus está te vendo. Deus está vendo e Deus está te ouvindo. E Ele fala: larga isso hoje. Limpa aquele ambiente hoje. Não é para minimizar, não. É para deletar.
assunto com o passado, deleta. Não quer assunto com a fofoca, deleta. Deus está enviando pessoas para voltar lá e buscar os 200, mas não vai voltar da mesma maneira. Tem que voltar transformado, tem que voltar alinhado, tem que voltar debaixo da oração. Deus ainda é aquele que entra no ambiente que eu e você não está podendo entrar, hein? Deus ainda ouve coisas que eu e você não estava ouvindo. Então cuidado, igreja, porque Deus está em todos os lugares. E Ele está falando hoje, nessa igreja, eu alivio o peso das bagagens, das preocupações, das angústias. Hoje eu estou livrando e estou cicatrizando feridas dentro da tua alma. Aí talvez você está aí, ai, mas não é comigo. Tem ferida aí, porque você nem perdoa, você perdoa. E está olhando para ver se vem borboleta voando. Deus está falando é com você mesmo. Tem coisa que é para você perdoar, para você seguir de frente. Que cristão é eu e você que não aprendeu ainda a perdoar o irmão, hein? Então, irmão, tem que voltar para a escola bíblica, voltar para o princípio, voltar para o início de tudo. Porque para você entrar no céu, irmão, vai ter que estar com o seu coração limpo. Então seja rápido naquilo que você tem que fazer. Porque como a missionária falou, Jesus já está às portas, ó. Ah, pastor, mas você começou tão lindo, que estava lá os 600 homens, não é? Na batalha é assim, irmãos. É 600, fica 400, e aí 300, né, meu pastor? Só que você tem que voltar para buscar. Você tem que voltar para fazer resgate, irmão. Você pensa que é só você que vai vencer? Você pensa que é só você que vai para o céu? Não quer perdoar o irmão porque pecou e voltou para a igreja? Que isso? Onde está seu Deus? Se pecou e pediu perdão, irmão, tem todo o direito de sentar na mesa. Eu acho que quem tem que levantar é você. O filho pródigo, quando ele chegou, o problema não foi o pai, o problema foi o irmão. Por que a Bíblia falou o irmão? O irmão sou eu e você, que olha com desdém para aquele que voltou. Ah, mas vai estar lá na frente de novo, aceitando. Aceita quantas vezes for necessário, ainda que tem vida. Aí os jogadores de plantão, mas de novo vai lá na frente para a pastora orar. Venha quantas vezes quiser, irmão. A necessidade sua não é do irmão. Pastor, eu quero a minha família no altar. Então, irmão, vamos para a oração? Vamos carregar o fardo? Vamos ajudar o irmão a carregar a cruz? Se Jesus deixou exemplo lá na Bíblia, que o sirineu emprestou o ombro para carregar a cruz. E você acha que o evangelho é o quê? Ah, você não conhece a minha família, você nem conhece a minha. Não é cada um pega a sua cruz e carrega. Somos irmãos em Cristo. Se nós não ajudarmos um ao outro, como que vamos para o céu? Dá um sorriso santo para o seu irmão. Está escurinho, daqui a pouco os levitas vai adorar. Dá um sorriso lindo para ele. Estou contigo, viu, Lu? Te ajudo a carregar a cruz. Te ajudo, viu, Júlio? Sabe por quê, irmãos? A minha cruz tem que ser a sua. Aí eu quero que você... Vamos fazer uma coisa linda para o Senhor? Os levitas eles vão adorar, mas eu quero que você antes saia do seu lugar. Abraça alguém que está precisando que você carregue a cruz. Pode abraçar a pessoa que está do seu lado. Não vamos constranger, de repente é o casal, né? Mas pega alguém aí, sabe? Vai lá um varão. Oi, irmão, eu estou falando com a igreja ou estou falando sozinha? Abraça o irmão e carrega a cruz dele 1 minuto. Faz valer a pena a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas a minha cruz está pesada. Ô, irmão, abraça. Tem levita aqui? Aí a Dai abraça lá a Thaís. Abraça aí, levita. Abraça um ou outro. Mas eu quero que você abrace, irmão. Sabe o que é esse abraço? É você determinando para o céu que o irmão não está caminhando sozinho. Viu, Natália? Você não está sozinha, minha querida. Viu, missionária Tânia? Glória a Deus pela sua vida.
A minha amada está aqui, não fica sozinha não, pega alguém, minha querida, corre, alguém abraça aí, pelo amor de Deus. Sabe o que é isso? É unidade. É unidade. Aí meu pastor já está até orando. Ora, irmãos. Ou você não tem boca de profeta? Ó, irmão sozinho lá, cadê o irmão para descer lá? Ó? O irmão sozinho lá, meu levita, desce lá, ó. Abraça o irmão lá de branco lá. Não deixa ninguém sozinho, irmão, sabe por quê? Nós dependemos. Tem mais alguém sozinho por aí? Ali tem, cadê, ali, ó. O futuro esposo da missionária Tânia está sozinho lá, sem ninguém para ajudar a carregar a cruz. Ô Nilson, você pode ir lá ajudar o meu irmão a carregar a cruz dele? Porque tem coisas, irmãos, que você não sabe o que está acontecendo na vida. Alguém já chegou aí, Lu? Já? Você já chegou na irmã ali? A irmã, a abençoada do baterista? Alguém te abraçou? Mas eu quero que você abrace a irmã Lu. Eu quero que você abrace ela. Sabe o que é isso, irmãos? É nós entendendo que nós somos igreja. Nós não somos diferentes um do outro. Eu preciso de você e você precisa de mim. É isso que nós estamos falando para o nosso irmão. Viu, meu irmão Apolo? Alguém abraçou você aí, varão? Teve um varão aí que te deu um abraço, varão? Cadê o Marcos? Dá um abraço aí no irmão Apolo, aí atrás de você, varão. Segura esse varão aí que é de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É nós entendermos que nós precisamos fazer uma aliança. Você foi lá abraçar o de branco? Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É nós fazermos uma comunhão com Cristo. É você entender que quando você passa por aquelas portas, você não está sozinho. Que Deus é aquele que coloca pessoas para te ajudar no meio da tua caminhada. De repente você não precisa nem falar o seu problema, mas o abraço, ele te dá estrutura, te fortalece, te dá esperança para você prosseguir. Um abraço muda uma história, irmão. Ah, mas eu não sei pregar, mas você sabe abraçar. E esse abraço pode impactar uma vida que atravessou por aquelas portas, muitas vezes querendo até tirar sua própria vida. Um abraço, ele cura feridas que estavam abertas. Isso faz um abraço, irmãos. Isso faz um abraço, porque nós somos igreja do Senhor, e o Senhor está ministrando no meu coração. Quando a igreja se une, eu selo novas alianças. Quando a igreja se une, eu mudo sentença. Quando a igreja se une, eu mudo os protocolos, eu mudo a sentença. Aquilo que era do diagnóstico médico, eu ainda sou médico dos médicos, Deus manda dizer. Eu ainda faço o milagre acontecer. Eu ainda tenho a última palavra. Se você está com decreto com o juiz, Deus é o juiz da sua causa hoje. Tem documento paralisado, o advogado, Deus fiel, entra com providência, e ele vai pegar o papel que estava lá embaixo e vai colocar em cima. Deus está abrindo o céu nessa noite e está mandando dizer para a igreja: eu ainda conserto, eu ainda transformo e eu ainda mudo. Tem novidade chegando para empresários nessa casa. Eu não sei quem são empresários aqui, mas Deus está falando: eu vou enviar clientes do céu, e o que você não fez até agora, você vai fazer em 2 meses. E eu profetizo isso para essa igreja, para você entender que quando a aliança é feita no céu, Ele responde na terra dos viventes. O que era impossível, estava pesado? Não, pastor, agora está leve. Está tão leve que eu posso ajudar meu irmão a carregar a sua cruz. Está tão leve que eu vou ajudar meu irmão a caminhar comigo. Está tão leve que eu entendi, pastora, que não é olhando para a minha necessidade, mas é olhando para Cristo, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, para me mostrar que eu dependo somente dEle. Irmã Márcia, que está do lado do seu esposo, fala assim com a sua mão. É você mesmo. Deus está entregando uma pérola. E olha que Deus, quando Ele falou isso, profetizou isso na minha vida, foi algo extraordinário. Eu não sei o que é, mas eu vi uma pedrinha bem linda nas tuas mãos. Fecha a tua mão e confia no teu Deus. Ah, pastora, eu não entendi. É um mistério entre ela, irmãos. E nem tudo precisa ser explicado para nós, mas ela vai entender quando chegar a hora. Porque Deus, Ele tem o controle de tudo.
Você entende isso, irmãos? Deus não perdeu o controle. E Ele está tirando o nome de pessoas do anonimato e falando: é meu filho. Deus está nos chamando de filho hoje. Ele está chamando nós de filhos hoje. Eu sou filha amada do Senhor, Lu. Eu sou filha amada, Luana. Pode louvar aquele louvor. Oh, glória. Feche seus olhos, igreja. Oh, aleluias.